Corinthians e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h35, na Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista. E é uma partida extremamente importante para o Peixe, que está, neste momento, na terceira colocação do Grupo B. E como vocês sabem, os dois melhores de cada grupo se classificam para o mata-mata. Então o Santos precisa reagir nessas partidas que restam contra Corinthians, Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira. Então vamos falar sobre o Santos, que vem com mudanças tanto na defesa como também no ataque para enfrentar a equipe corintiana. Corinthians, que vem muito bem no Campeonato Paulista, já está classificado, ainda não venceu o Clássico, então também tem esse algo a mais, né, de querer vencer a equipe do Peixe. Provavelmente teremos uma Neoquímica abarrotada de torcedores corintianos, com ingressos esgotados. Tem a questão do Neymar, então a gente sabe também, né, que vai rolar aquela provocação e coisa e tal. Espero que isso acabe motivando o Neymar, que deve ser titular da equipe santista. E tem mudanças, como eu falei, na escalação, só que a gente vai discutir aqui duas possibilidades de escalações de forma tática, ou seja, os mesmos jogadores, só que a escalação, posicionamento, melhor dizendo, diferente de alguns jogadores, e quero saber a opinião de vocês. Antes da gente passar para a escalação do Santos, vamos à escalação do Corinthians, e quero passar primeiro a escalação do Corinthians, até para a gente comentar em cima de como seria mais interessante o Santos atuando. Então vamos à informação do Globoesporte.com, que traz algumas novidades do time do Corinthians para esse clássico. João Pedro Tchoca, zagueiro, ganhou a posição de Kaká, que formou dupla com André Ramalho nos outros clássicos do ano. Isso é uma das mudanças. Outra novidade que o técnico Ramon Dias prepara no Corinthians para enfrentar o Santos é a volta de Rodrigo Garro entre os titulares. Recuperado de lesão no joelho, o jogador estreou na temporada no último final de semana. No último treino, antes do jogo contra o Santos, Garro retomou o lugar de armador da equipe, substituindo Igor Coronado. E vai ter a companhia de Ranielli, José Martinez e André Carrillo no setor. E aí o provável time do Corinthians: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo. E aí no meio-campo, Ranielli, José Martinez, André Carrillo, ou seja, 3 volantes, principalmente o Ranielli e o Martinez, que são mais defensores, digamos assim, né? O Carrillo, ele acaba saindo um pouco mais, e o Garro. E à frente, o Memphis e Yuri Alberto. Ou seja, um Corinthians que vai povoar mais esse meio-campo e joga com 2 jogadores mais avançados, o Memphis e também o Yuri Alberto. Vamos agora às prováveis escalações do Santos, né? As formações diferentes aí que o Santos está testando para esse clássico. Vamos começar com a seguinte: um Santos jogando num 4-3-3. Gabriel Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso, Luan Pérez como lateral esquerdo, Tomás Rincon, Diego Pituca, Neymar. E aí, na ponta direita, Tassiano, Tiquinho Soares centralizado e Guilherme pela ponta esquerda. Vamos analisar essa primeira possibilidade. Me fala aqui nos comentários se te agrada essa ideia do Caixinha começar com esse 4-3-3, com o Luan Pérez na lateral esquerda. Lembrando que o Escobar, ele volta de suspensão, deve ficar à disposição do técnico Pedro Caixinha, mas o Luan Pérez é um jogador que atuou assim com o Sampaoli lá na França, até mesmo no Santos, chegou a fazer algumas partidas nessa posição. E aí você pode pensar, bom, colocar o Luan Pérez ali, dificilmente ele vai ficar avançando, vai ficar mais ali na dele. Vai ser um Santos que também vai ganhar em estatura, como ganhou também com o Vinícius Lira, que é muito mais alto do que o Escobar, por exemplo. Né? O Escobar é baixinho. E aí você teria essa linha, né, de 4 defensiva com Léo Godoy, Zé Ivaldo, João Basso e Luan Pérez. Só um parênteses aqui, tá? Nessa escalação, e principalmente na outra que nós vamos mostrar, eu não colocaria João Basso. Eu colocaria o Gil, até mesmo o Luizão, mas não colocaria o Basso. O Basso hoje, para mim, é a última opção dos zagueiros do Santos.
na minha humilde opinião. E aí, se você analisa esse 4-3-3, por exemplo, o Tassiano é um cara que tem uma recomposição melhor do que um Soteldo. Então, por isso que o Soteldo sai desse time do Santos. Porque o lado direito do Santos ficaria muito exposto. O Soteldo não é esse cara da recomposição. Então, o Tassiano ele pode ajudar ali o Léo Godoy. O Léo Godoy, com essa certeza, digamos assim, de reposição, pode avançar um pouco mais. O Tassiano também não precisa ficar preso ali na ponta direita. Ele pode, em alguns momentos, ir para o meio-campo, até mesmo ficar atrás do Neymar, para que a bola chegue ao Neymar e não o Neymar ir buscar a bola ali com o Zé Ivaldo, com o Gabriel Brazão, né? Então o Tassiano também pode ter essa mudança de posicionamento conforme o jogo vai acontecendo, não necessariamente ficar preso ali do lado direito da equipe santista. Então essa é uma primeira ideia de tática do Santos. Um 4-3-3 com o Luan Pérez jogando como um lateral esquerdo, tá? E aí tem uma outra possibilidade, e por isso que eu falei a escalação do Corinthians primeiro, que é um Santos, de fato, com o Luan Pérez como zagueiro. Santos jogando com, né, essa linha de 3 defensores. Gabriel Brazão, Zé Ivaldo, João Basso e Luan Pérez, e aí tem uma diferença. O meio-campo do Santos, Tomás Rincon e Pituca, o Tassiano iria para o lado esquerdo, e é bom que se diga que o Tassiano no Bahia ele atuava mais pelo lado esquerdo do campo, não no lado direito, tá? Ele vem meio que quebrando um galho como esse ponta pela direita no time do Santos. E aí você teria o Léo Godoy também, né? O Neymar ali um pouco mais avançado, Guilherme e Tiquinho Soares. Só que se você pensar na escalação do Corinthians com 2 atacantes, o Yuri Alberto e também o Memphis, e aquele monte de jogadores, né, do Corinthians no meio-campo, talvez você jogar com de fato 3 zagueiros, mas no sentido de posição mesmo, né? Porque são 3 zagueiros em campo, digo mais do posicionamento, vai ficar alguém na sobra. E são 2 jogadores extremamente perigosos do Corinthians, né? O Memphis, que é um cara extremamente inteligente, ele também, além de ser um cara que faz o gol, ele também é esse garçom. Você percebe a visão de jogo que ele teve, por exemplo, no último jogo, né? No gol que o Romero acaba fazendo. E aí fica alguém na sobra. E aí, volto a dizer sobre o Gil. Para mim, você ter um Gil ali que pudesse ficar na sobra seria o ideal. Não o Baço. Não o Baço. Então, qual é a escalação que mais te agrada? A escalação que a formação tática seria o Santos jogando com a que vem jogando de costume, né? Esse 4-3-3, ou um Santos com esses 3 zagueiros povoando mais esse meio-campo e um Guilherme e um Tiquinho Soares ali mais avançados. Porque o Santos também tem que tomar cuidado com isso, para não perder o seu meio-campo para o time do Corinthians. Vejo que teremos, provavelmente, caso confirme essa escalação do Corinthians, um Ranielli e um Martinez mais colados no Neymar, principalmente o Ranielli. Acho que essa vai ser a tendência. Não acho que o Neymar vai ficar só com um jogador ali marcando ele. Vai ter o cara que vai ser o carrapato, né, que vai ficar grudado ali em cima dele, e alguém ali de olho no Neymar. Acho que vai ser o Martinez e ele vai liberar mais o Carrillo, né, e o Garro mais de forma ofensiva. Então, é um jogo de xadrez que o Caixinha tem que pensar. São os mesmos jogadores, não muda, os mesmos jogadores. O que vai mudar é essa formação tática. Qual que vai ser a escalação do Santos, qual vai ser esse posicionamento, pensando nessa estratégia de um Corinthians que povoa muito bem o seu meio-campo e tem 2 jogadores de qualidade lá na frente. Quero saber a opinião de vocês. O Santos tem que pontuar contra o Corinthians. O ideal seria uma vitória, tá? O ideal seria uma vitória. Deixa eu até ver aqui, enquanto eu estou gravando. Ah, já acabou. Enquanto eu estava gravando, o Bragantino estava jogando com o Botafogo, mas o Bragantino foi derrotado. Resultado bom para o Santos, né? Porque o Bragantino
poderia ultrapassar a gente, né, antes da gente entrar em campo, é claro. Então, o grupo B do Santos atualizado, Guarani com 10 pontos, Portuguesa com 9, o Santos tem 9 também, a diferença é no saldo de gols, então também é importante o Santos pontuar, não só, pontuar não, marcar gol, né, não só no Clássico, mas também contra Água Santa, Noroeste, Inter de Limeira, que isso pode definir uma posição. E o Bragantino com 8 pontinhos, mas o Braga já jogou, não tem como ultrapassar o Santos pode ultrapassar, né? Dependendo de tropeço aí de Guarani e Portuguesa. A Portuguesa joga contra o Água Santa e o Guarani joga com o Novo Horizontino. Esses são os adversários de quem está no grupo B do Santos. Mas é isso, quero saber qual que é o seu palpite, quero 2 coisas de vocês. O seu palpite e me fala aqui dessas 2 escalas, aliás, 2 formações táticas, né? Tô falando de escalação, mas duas formações táticas que você mais gostou. O Luan Pérez como zagueiro ou o Luan Pérez como lateral? O Tassiano jogando pela esquerda ou jogando pela direita? O que você mudaria? Colocaria o Gil? Me fala aqui nos comentários. Gosto muito de saber a opinião de vocês, tá bom? Grande abraço e a gente volta mais tarde com mais vídeos sobre o Peixe. Fui!